Olá, meus amigos e minhas amigas do programa O A Hora do Encontro. Eu sou a professora Tânia e estou aqui para mais um bate-papo. Esse nosso bate-papo semanal, em que eu trago para vocês convidados, professores, seus orientandos, orientandas, dos programas de mestrado em promoção da saúde, tecnologias limpas e agora também gestão do conhecimento da Universidade Sesumar. É um prazer estar aqui com vocês. Toda semana trazendo discussões importantes da área das diferentes ciências. Os mestrados em promoção da saúde, tecnologias limpas e gestão do conhecimento são programas interdisciplinares e nós temos aqui discutido temas muito interessantes, aproximando a ciência, trazendo a ciência para perto de todos nós. Afinal de contas, a ciência não deve ser pensada como um conhecimento distante, longínquo. Não, ele está no nosso dia a dia, contribuindo para tornar a nossa vida melhor, mais humana e com menos dificuldades. O que seria de nós se não fossem os cientistas, por exemplo, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo com a pandemia, né, da Covid-19? Então, hoje nós vamos receber dois pesquisadores. A professora, doutora Maria de Los Angeles Pérez Lizama. Eu já recebi aqui outras vezes. E também o Felipe Zavascki. Felipe ambos são do programa de Tecnologias Limpas. E o Felipe está cursando, né? É um mestrando em Tecnologias Limpas. Esse programa tão importante, tão inovador e que é coordenado de forma tão brilhante pela professora doutora Márcia Andreazzi. Olá! Tudo bem com vocês? Olá, Tânia, tudo bem? Olá, queridos ouvintes. É sempre muito bom voltar, né, ao programa para falar um pouco sobre ciência, sobre pesquisas, sobre conhecimento, né, que é tão importante nesse momento, como você disse, né, estarmos mais próximos, né, da população, da comunidade, para poder passar tudo aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente ama fazer. Isso. E eu agradeço vocês, viu? Já agradeço aí a Mário, Felipe. Olá a todos, né? É um prazer fazer parte desse programa, A Hora do Encontro. E vamos conversar um pouco sobre fundos de vale hoje. Vamos falar sobre mata, sobre preservação. Vamos bater um papo legal. Olha só, vamos falar então sobre questões importantes, né, relacionadas ao meio ambiente, que tem um impacto, né, sobre a nossa qualidade de vida, sobre a nossa saúde. E como o Felipe bem colocou, nós vamos falar sobre fundos de vale. Eu não sei vocês que estão aí nos ouvindo, mas eu confesso que ainda que essa expressão fundo de vale não seja uma novidade para mim, eu não conheço bem. Então gostaria que o Amário ou o Felipe começassem me respondendo. O que é isso? O que é um fundo de vale? Bom, fundo de vale, na verdade, é um espaço geográfico, né, onde poderia ser uma planície, mas a gente considera ele acidentado. Por quê? Ele tem essas ondulações. Então, hoje, quando você fala fundo de vale, é a parte mais baixa dessa declividade, onde se acumula a água da chuva e corre o rio. Forma os rios, né, os ribeirões, os riachos. Então, esses fundos de vales, a gente deve compreendê-los como trazendo dificuldades para o meio ambiente, para as pessoas que vivem ali perto desses fundos de vales. Eles trazem dificuldades ou eles são benéficos? Como devemos pensá-los? Olha, é importante compreender que o ser humano ele faz parte do ambiente. Não o ambiente tem que ser adaptado à ideia do ser humano. Então, a presença do fundo de vale ela tem que ser respeitada, ela tem que ser compreendida. É isso que a gente faz na academia. A gente compreende o espaço à nossa volta para entender como a gente pode aproveitá-lo sem causar todo esse dano que é causado, de forma a impactá-lo cada vez menos, né? Então, a ideia de você estudar o fundo de vale é essa. Certo. Nós, portanto, então, pelo que você nos coloca, não se trata como eu, leiga, né, nessa área, coloco, né, de que seja bom ou ruim, mas é algo que existe na natureza e que, portanto, deve ser compreendido e respeitado, né?
A gente tem, notadamente nessas últimas semanas, né, visto muitas notícias nos programas de TV, nos jornais, enfim, sobre desmatamento, sobre desrespeito, a devastação da natureza. Então, a gente sabe que nós estamos enfrentando problemas, né? São questões, na verdade, bem antigas, né? Que a gente vai vendo, porque parece-me que nós, seres humanos, ainda não aprendemos muito bem a conviver com a natureza e a respeitar como devemos o meio ambiente. No que diz respeito ao fundo de vale, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que se interessam, que se preocupam com o amanhã e que, portanto, agem hoje com respeito ao meio ambiente, como se deve fazer para a preservação dos fundos de vale? É muito importante o trabalho do pesquisador, em primeiro lugar, porque a gente precisa, é uma necessidade de nós conhecermos a dinâmica do fundo de vale, né? Ao longo de alguns anos, nós viemos estudando os fundos de vale e a importância deles para o meio ambiente, para as comunidades biológicas, mas também para o ser humano, né? São áreas que precisam ser preservadas, que têm necessidade da gente conhecer melhor para poder fazer uma boa gestão ambiental. Isso é muito importante. Então, o conhecimento, ele é extremamente importante para a gente poder fazer o que a gente faz agora, passar isso para a comunidade, poder se sensibilizar em relação à importância desses fundos de vale. A gente encontra muita poluição, muito resíduo no fundo de vale. Então, a gente precisa observar como é essa dinâmica de todo esse sistema para a gente poder preservar esses locais. Mari, você falou sobre a importância, né, da gente entender a dinâmica dos fundos de vale. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, se há muitos fundos de vale aqui nessa nossa região, Maringá, suas proximidades. Sim, nós temos dezenas de fundos de vale. E o interessante é que esses fundos de vale, ou seja, esses cursos de água com matas no seu entorno, né, como o Felipe conceituou o fundo de vale, eles se interconectam. Né? Nós temos duas grandes bacias aqui na nossa região de Maringá, que são a bacia do Rio Pirapó e a bacia do Rio Ivaí. E esses fundos de vale, né, toda essa rede, né, de corpos de água, elas se interconectam. Isso é muito interessante. Então, a gente não pode dizer assim, aquele córrego, aquele ribeirão, ele é sozinho. Se poluir, ele vai ficar sozinho, porque ele está totalmente interconectado com outros locais. Então, por exemplo, nós temos alguns estudos feitos, que estão sendo realizados, como é a dissertação do Felipe, por exemplo, aqui no Ribeirão Maringá. O Ribeirão Maringá, ele se conecta ao Rio Pirapó. Então, tudo que afeta esse fundo de vale, ele vai afetar lá na frente o Rio Pirapó, que é um rio que abastece nossa cidade. Por isso que é tão importante a gente conhecer. Mari, você coloca uma questão muito importante, que é a questão da conexão, né? Eu acho que o meio ambiente nos permite sempre pensar bem nessa questão da conexão. Nós estamos todos conectados, mas a natureza nos ensina isso, né? Ela nos dá essa lição. Então, você bem coloca sobre a questão do Ribeirão Maringá. Quando a gente fala Ribeirão Maringá, me desculpe a minha ignorância, mas assim, parece que é uma coisa tão sem importância, né? Um ribeirão, uma coisinha menor. Mas você coloca bem a importância desse, entre aspas, pequeno ribeirão, à medida que ele tem uma conexão e que ele se une, se aproxima do Rio Pirapó, que quando a gente fala Rio Pirapó já é olhado, já é entendido com assim,
como se fosse algo maior, né? Quer dizer, a natureza nos dando aí uma lição de humildade, né? Com O certeza. Rio Pirapó precisando desse Ribeirão Maringá. Isso veio na minha cabeça porque eu sou da área de humanas. Quando eu penso, eu acabo fazendo esses atravessamentos mais para a subjetividade, mas eu quero colocar isso porque nós, às vezes, pensamos que a importância é de preservação e de cuidado com os grandes rios, né? E os pequenos não têm importância, ele passa só aqui mesmo no fundo do meu quintal, e acho que você coloca isso muito importante. E eu quero fazer uma pergunta para o Felipe agora, sabendo que é um mestrando que Felipe, por que você escolheu esse tema, fundos de vale? Nenhum aluno, nenhum orientando, né? Portanto, nenhum pesquisador escolhe o seu tema, o seu objeto de pesquisa à toa, né? Por que você escolheu esse tema? Bom, com certeza é reflexo de todo o aprendizado da graduação, porque da mesma forma que você citou, né, a gente conhece os grandes rios, mas a preocupação com o que vai formar esse grande rio também tem que acontecer. Então, a partir do momento que eu tenho acesso à rede hídrica de menor escala, que é um ribeirão, que é um riachinho ali, uma nascente menor, então na graduação a gente aprende a quê? Olha, você tem que olhar para esse ponto, porque o rio ele é reflexo desse ponto inicial, tá? Então, a paixão por esse tema aconteceu durante uma experiência em laboratório, onde foi mostrada a importância da preservação das matas que ficam em torno dos rios, né, que são as matas ciliares. Então, é uma experiência simples, onde foi colocado uma bandeja com terra e pedra, e na outra com terra e pedra e grama. E na hora que choveu, na hora que a gente colocou a água, o que escoou? Na que tinha só terra e pedra, desceu terra, desceu tudo. Na que tinha grama, não. Ela conseguiu segurar. Isso é importante geograficamente, para a manutenção das encostas, manutenção de tudo, e também é importante biologicamente falando, em relação à quantidade de nutrientes que é depositada no rio, nesse ribeirão, que no final das contas vai parar lá no Pirapó, que é o que nos abastece. Pessoal, vocês que estão aqui nos acompanhando, você que chegou agora, eu sou a professora Tânia. Nós estamos no A Hora do Encontro. O A Hora do Encontro é um programa semanal dos programas de mestrado, de doutorado da Universidade Sesumar. E hoje eu estou conversando com dois pesquisadores, a professora doutora Mari Lizama e o seu orientando, o Felipe Zavascki. Eles estão nos falando sobre fundos de vale, né? Falando para a gente sobre a importância, falando sobre a pesquisa do Felipe. O Felipe, então, é um mestrando aí do curso de Tecnologias Limpas. O Felipe está nos mostrando por que escolheu esse tema, né? E também falando sobre a importância desses fundos de vale. Felipe, eu vou fazer uma pergunta agora que não é exatamente sobre a sua pesquisa, mas de um modo geral, né? Você é da turma de 2020, você entrou em 2020? Isso. 2020, então você é do ano passado, você foi aquela turma que não teve aula, né, presencial, sempre aí... da mudança, né? Na aula remota, que foi uma grande mudança ao qual nós, professores, orientadores, alunos, tivemos que nos adaptar. Você considera já no segundo ano, né, das suas pesquisas, que o mestrado está trazendo mudanças muito significativas no seu olhar de biólogo? Como é que está sendo essa experiência para você? Olha, sem dúvida, esse processo, essa mudança, se a gente fosse levar um termo um pouco mais técnico, não é uma mudança elástica, não é algo que deforma e volta. É uma mudança plástica, ela depois é uma deformação no sentido assim, de construção, de final, né? Então, está sendo muito efetivo, apesar de todas essas dificuldades que a gente está tendo que trabalhar, é notável o esforço por trás de toda a organização dos professores, de todo o colegiado em si, para evitar perdas, né? Então, é claro que algumas adaptações, elas não são
gostosas de acontecer, né? Isso está acontecendo com todo mundo, seja com o uso de uma máscara, seja por se adaptar a usar uma câmera, enfim, para poder assistir uma aula, mas tudo está sendo bem efetivo. Inclusive, as dissertações estão acontecendo, as pesquisas estão acontecendo. As bancas, né? Quer dizer, a gente não parou, né? A gente, nós precisamos nos adaptar, né? Todos nós aí para vencer esse momento. Mari, agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o programa de tecnologias limpas, porque, como eu disse, é um programa interdisciplinar. Então, você, por exemplo, você é da biologia, a Márcia, que é a coordenadora, é da zootecnia, né? E vocês... Como é que está composto esse grupo de pesquisadores? Então, nós temos engenheiros, né? Nós temos químicos, nós temos zootecnistas, temos veterinários, biólogos, né? Também. Nós somos um corpo multidisciplinar. Isso é muito importante. É psicólogo também, né? É um corpo multidisciplinar que funciona como a nossa rede integrada de fundo de vale, né? Cada um tem uma perspectiva, uma visão, né, da sua área de formação sobre determinado assunto, e que isso só adiciona conhecimento e informação. Porque a gente não faz pesquisa sozinho, Sim. né? A gente tem um estudo, nós temos professores, nós temos uma base na nossa formação, porém, a visão multidisciplinar, ela consegue te mostrar uma amplitude maior daquele seu estudo. Então, isso é muito, muito importante. É como a gente fala dos fundos de vale, conhecer o fundo de vale, mas eu conheço a comunidade que está no fundo de vale? Será que eu conheço a comunidade biológica, que isso é uma área de formação do biólogo, por exemplo? Mas eu trabalho com sedimento, que é a área de formação do químico. Então, assim, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que uma pesquisa simplesmente pontual ou uma pesquisa básica, né? O mundo está muito complexo para que a gente possa ter um olhar apenas, não é? Eu acho que isso é bastante importante. Abre quer dizer, são múltiplos olhares e, consequentemente, teorias diversas que são acionadas para entender os fenômenos, né? Exatamente. Então, a gente aprende todos os dias. Nós aprendemos todos os dias. É que nós não estamos sozinhos, né? Nós não somos únicos, mas sim, nós somos um conjunto. Isso é muito importante dentro do programa. Você diria que nos últimos tempos as pessoas têm tomado, e aí vamos voltar especificamente na questão dos fundos do vale, você acha que as pessoas, de um modo geral, elas estão se tornando mais conscientes da importância de preservação do meio ambiente, do quanto nós, seres humanos, precisamos nos conectar e respeitar esse meio ambiente para que possamos ter saúde e qualidade de vida? Ou você acha que no Brasil nós ainda estamos muito longe dessa tomada de consciência? E aí, falando bem também, assim, mais especificamente, eu estou falando do modo geral, mas também em relação ao fundo de vale. Eu acredito que as pessoas tenham mais consciência, porém ainda isso não se reverte de fato numa prática. Eu sei, mas não faço. Exatamente, eu sei o que eu preciso fazer, mas efetivamente eu ainda não faço. E uma coisa muito simples, por exemplo, é o que a gente encontra quando a gente vai no fundo de vale, né? Nós encontramos resíduos de construção, nós encontramos resíduos de malharia, nós encontramos garrafas PET, que são resíduos, por exemplo, que poderiam ter uma destinação correta. Nós temos ecopontos aqui em Maringá, nós temos a nossa coleta seletiva, mas por que eu não coloco para a coleta seletiva e vou jogar ali no meu fundo de vale? Essa é a visão,
sabe? Essa mudança de entendimento, essa é o start, né? De você mudar, de você dizer, olha, o ambiente, ele é importante, sim, eu dependo do ambiente, nós temos dengue, né? Por exemplo, e que é em decorrência do mau traquejo do nosso fundo de quintal, né? Então, a gente tem que começar a pensar que o meu fundo de vale, a minha mata, o meu córrego é meu. Isso é importante, você está falando do meu fundo de vale, isso me chama a atenção, porque o fundo do vale parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida, né? Exato. E eu acho que a partir do momento em que você toma para si, né, como seu quintal, o fundo de vale, aí você vai ter mudanças significativas, né, na conservação, na preservação desse fundo de vale. E assim, a gente falou aqui mais de uma vez que nós temos nos mestrados da Unicesumar também um mestrado em promoção da saúde. Eu sou professora do mestrado em promoção da saúde. E cada vez mais a gente tem lido e visto que não se pode trabalhar saúde, qualidade de vida desconectado do meio ambiente. Você citou, por exemplo, a dengue. Né? Você falou do dengue, quer dizer, é algo que está diretamente ligado, né, mostrando esse link entre saúde e meio ambiente, cuidado com o meio ambiente, né, respeito ao meio ambiente e que não havendo impacta a saúde de uma maneira plena, né? Isso, exatamente. No final, estamos todos envolvidos, né? Você tem meio ambiente de um lado, o ser humano do outro, a saúde do outro, a economia do outro. Imagina, se a gente pensar em tudo que a gente encontra no fundo de vale, por exemplo, que faz mal para a comunidade biológica, para os organismos, para os peixes, né, para os moluscos que estão ali, para os caracóis, falando de uma forma bem simples, né, para aquelas comunidades que a gente nem consegue observar, né, imagino que não faz também para o humano, né, se a água está com uma qualidade baixa, ela vai chegar ao Pirapó com uma qualidade baixa. Certo. E vai voltar para nós, né, para a comunidade, para os peixes que vivem no Rio Pirapó com baixa qualidade. E a gente tem que pensar que a gente, assim, não tem um caminho único, né? É um ciclo, né? É um círculo, né? Que tudo que vai, volta, né? Eu acho que nós precisamos, então, discutir mais essas questões, né, Mari? Daí a importância de um programa como A Hora do Encontro, esse programa que nós estamos agora apresentando para você, trazendo numa linguagem mais acessível para que as pessoas possam entender, porque às vezes se escreve um trabalho, um belíssimo trabalho de pesquisa, e tenho certeza que o do Felipe será um belíssimo trabalho, mas ele vai ser lido só pelos pares, somente os pesquisadores da área. Não, A Hora do Encontro tem como objetivo trazer essas pesquisas que estão sendo feitas nos mestrados, no doutorado, e fazer com que você entenda a importância delas para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Nós estamos aqui ao fim do programa, toda semana um bate-papo diferente, com um pesquisador diferente, e eu quero hoje ressaltar a contribuição da professora doutora Maria de Los Angeles e também do seu orientando Felipe, dizer que, como sempre faço, trago aqui, está pesquisando, vem, nos fala, nos deixa assim curiosos, faz uma cócegazinhas na gente, depois que terminar, que finalizar, que fechar a pesquisa e defender, tem que voltar aqui para contar, né, Mário, para a gente os resultados finais. Com certeza, com certeza. Então, as nossas pesquisas, né,
comentando, as nossas pesquisas, elas não param. Sim, sim. Nós entramos em pandemia, nós tivemos que nos adaptar a um formato novo para dar a aula, né, para passar o conhecimento para os mestrandos, mas as nossas pesquisas, elas são em campo, e essas pesquisas, elas não param. Então, nós precisamos valorizar as pesquisas que estão sendo feitas nas universidades públicas, nas universidades privadas que se importam com esse diferencial. Eu diria que a pesquisa é um grande diferencial e muito importante, então, o Sesumar partir, né, por esse caminho de valorização da pesquisa, que não deve ficar circunscrita apenas às universidades públicas, né? Não precisa e não deve. Então, eu agradeço muito a vinda de vocês, né? Fica, como eu disse, o convite para novo retorno aqui no A Hora do Encontro. Felipe, muito obrigado também, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de conversar um pouco sobre esse assunto que eu venho lapidando desde o ano passado, e na graduação, enfim, e a oportunidade de fazer essa ponte entre a área acadêmica e a população no geral, né? Que essa transmissão é a mais difícil, né? Então, eu agradeço muito o convite e aceito o próximo convite já. Já está aí, fica alerta, me avise quando terminar para que eu possa chamá-los. Bem, nós falamos hoje sobre fundos de vale. Certamente vocês que nos acompanharam viram a importância da gente valorizar aqui os pequenos... um ribeirão, por exemplo, como o Ribeirão Maringá, que a gente pensa que não tem tanta importância se a gente tem uma mentalidade que está pensando só no macro, né? Mas o que a professora Mari nos trouxe? A importância de que esse Ribeirão Maringá vai desaguar no Pirapó e o Pirapó em outros rios, e aí nesse ciclo que a natureza nos ensina. E eu quero, para terminar hoje o programa Hora do Encontro, lembrar, já que falamos dos rios, dos riachos, lembrar um poema do grande Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele tem, eu não vou falar o poema todo porque não vou me lembrar, mas ele tem uma frase de um poema em que ele diz assim: o maior rio de Portugal é o Tejo, mas o Tejo não é o maior rio de Portugal. O maior rio de Portugal é o rio da minha aldeia. Isso é muito lindo. Eu, parafraseando, né, até Fernando Pessoa, eu, por exemplo, que sou de Viçosa, Minas Gerais, eu diria, o Amazonas é o grande rio do Brasil. Mas o grande rio do Brasil, para mim, é o Riacho São Bartolomeu. Porque foi no Riacho São Bartolomeu, né, lá em Viçosa, Minas Gerais, que eu brinquei quando criança, que eu molhei os meus pés. Então, vamos pensar que esses fundos de vale, eles são extremamente importantes. E fazendo como Fernando Pessoa, vamos pensá-los que eles são os maiores e os que mais precisam ser cuidados. Vocês que estiveram aqui nos acompanhando hoje, muito obrigado. Eu espero vocês na próxima semana com um novo convidado, uma nova convidada, falando de ciência, mas uma ciência próxima de você. Essa é a Hora do Encontro. Tchau, tchau.